Ele ganhou o apelido Pelé quando tinha entre 7 e 8 anos, em Bauru. Rei do futebol também atuou no New York Cosmos com a missão de popularizar o futebol nos Estados Unidos. Veja tudo neste vídeo. Inscreva-se no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações. Na história do futebol mundial, ninguém conseguiu ser maior do que Pelé. Dizem que todas as histórias têm um começo, um meio e um fim. Nem todas. O roteiro de vida que Pelé escreveu com os pés, pelos campos do planeta, não tem ponto final. É uma história que vai continuar sendo contada e recontada, de geração a geração, gol a gol. A cada imagem revisitada de um personagem que nasceu para se tornar imortal, para se tornar uma lenda. A saga do menino pobre que nasceu num lugar escondido entre as montanhas de Minas Gerais, Três Corações, uma cidade que viveu às escuras até 1940. Quando a luz chegou, a alegria foi tanta que um dos moradores decidiu dar ao filho que nascia um nome em homenagem ao inventor da lâmpada elétrica, Thomas Edison. E veio então ao mundo uma criança iluminada, Edson Arantes do Nascimento. O filho primogênito do casal Dondinho e Celeste. Dondinho era jogador do time de futebol local. O pequeno Edson ainda era chamado de Dico, quando toda a família se mudou para Bauru, em São Paulo. O pai tinha recebido proposta para trocar de clube. Dico cresceu e ganhou a rua. Aos 6 anos, já se dividia entre os estudos e os chutes em bola de meia. Em Bauru, foi chamado pela primeira vez de Pelé. Aí o garoto chamou o Pelé. Eu não sei se foi uma brincadeira, se eu falei alguma coisa errada, se foi uma piada. Eu briguei com ele porque eu não queria o apelido de Pelé. Uma coisa feia, eu achava na época. Toda a garotada do prédio, as meninas, começaram a chamar Pelé, Pelé, e eu brigava com todo mundo. Foi assim que eu peguei o apelido Pelé, sem saber por que hoje eu adoro, porque é um nome conhecido no mundo todo, contou o rei do futebol. A fama mundial só viria uma década depois do novo apelido, mas o franzino herdeiro de Dondinho já era um craque com a bola no pé. Com 9 anos, Pelé viu o pai chorar, na derrota para o Uruguai em plena final da Copa e lançou uma profecia. Brinquei com meu pai, não chora, não, pai, eu vou ganhar uma Copa para você. 8 anos depois, 1958, eu estava na Suécia, relembrou Pelé. O garoto tinha mesmo futuro. Aos 13 anos, já era titular do Baquinho, a divisão de base do Bauru Atlético Clube. Técnico do time, o ex-jogador da seleção, Valdemar de Brito percebeu logo que Pelé era um fora de série. Valdemar tinha contatos no Santos e convenceu Dondinho e Dona Celeste a tentar a sorte num grande clube. Santos e Pelé. Pelé e Santos. Uma tabelinha que deu muito certo. No único clube brasileiro que defendeu, Pelé jogou 19 temporadas, ganhou 26 títulos. Com ele em campo, o Santos conquistou 6 campeonatos brasileiros, 2 taças Libertadores da América e 2 mundiais interclubes. O primeiro foi marcado logo na estreia, ainda vestindo a camisa 10, que se tornaria a marca registrada. Pelé fez muitos gols, 1091 para ser mais preciso. Em 1956. A goleada sobre o Corinthians de Santo André teve pouco destaque na imprensa e o nome da jovem promessa ainda saiu errado, Pelé. Mas em pouco tempo o nome Pelé estaria na boca de todo o país e o sonho de jogar na seleção parecia mais real a cada dia. Com apenas 16 anos, Pelé tomou um susto ao ouvir a notícia pelo rádio. Um ano depois, Pelé estava na Copa, ele se divertia como um adolescente. Começou o Mundial na reserva e só foi estrear na terceira partida, na vitória sobre a União Soviética. Não saiu mais. Pelé ainda não sabia, mas estava prestes a entrar para a história como o jogador mais jovem a ganhar uma Copa. Na virada contra a Suécia na decisão, ele fez outros 2 gols. Um deles, presente em qualquer antologia do futebol. Brasil 5-2. Brasil campeão do mundo. Era emoção demais para um garoto de 17 anos. Na Copa do Chile, em 1962, marcou logo na estreia, mas uma contusão o tirou do segundo jogo. Teve que ver o bicampeonato mundial na arquibancada. Também não deu sorte na Copa de 66 na Inglaterra.
Caçado em campo no terceiro jogo contra Portugal, jogou o segundo tempo machucado e o Brasil foi eliminado. No Santos, a rotina de gols e títulos se manteve. Dia 19 de novembro de 1969, em um jogo contra o Vasco, chegou a uma marca histórica. Pênalti. Está aí o momento mais emocionante do futebol em 1969. A segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou é gol. Gol de Pelé. Pelé, 1000 gols. Pelé, o mundo aos seus pés, narrou Valdir Amaral, no 1000º gol de Pelé. E Pelé tinha fôlego para mais. A Copa de 70 no México foi a última, inesquecível. Fez 4 gols, deu o passe açucarado para Carlos Alberto Torres marcar aquele que virou o símbolo do tri. 3 lances desse Mundial não balançaram a rede, mas entraram para a história. O chute do meio-campo contra a Tchecoslováquia. A cabeçada para a incrível defesa do inglês Banks e o drible sem bola no uruguaio Mazurkiewicz. Depois da Copa, Pelé foi aplaudido de pé por todo o Maracanã ao se despedir da seleção no jogo contra a Iugoslávia. É até hoje o artilheiro que fez mais gols pelo Brasil, 95. Pelé vestiu pela última vez a camisa do Santos em 1974 na Vila Belmiro. Sua casa por quase 2 décadas, chorou como uma criança. Era a segunda despedida, não seria definitiva. A saudade da bola falou mais alto. Na temporada seguinte, uma proposta milionária convenceu Pelé a aceitar um desafio: popularizar o futebol nos Estados Unidos. No New York Cosmos ele chegou aos 1.282 gols e conquistou o 32º título da carreira. Em 1977, finalmente deu adeus aos campos em um amistoso entre o Santos e o Cosmos. Deixou a marca de artilheiro na última despedida. Deixou muito mais. Deixou um nome que virou adjetivo: Pelé, o Pelé dos futebolistas. Pelé, o rei que reinventou o futebol. Pelé, o eterno namorado da bola. Querida bola, se existe uma coisa importante no mundo, é você. Se Deus mandou você para mim, e ter tanta liberdade, tanta amizade com você, é porque Deus me ama, disse o rei. E lembre-se, inscreva-se no canal, deixa seu like e nos ajude a bater a meta de 200 inscritos.